Vamos chamar o nosso último palestrante. Convido agora o bacharel em administração com ênfase em comércio exterior, Marcos Moreski. Marcos Moreski é formado em administração, com ênfase em comércio exterior, com 38 anos de mercado nos estados do Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná. É gerente regional de originação de grãos e insumos nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. E com a palestra Mercado de Commodities e Tendências para 2024, Marcos Moreski. Boa tarde a todos. É um prazer ser convidado por fazer uma palestra para vocês, num dia tão especial para a avicultura. Agradeço a comissão organizadora, agradeço a Cooperativa Lar e os meus parceiros de nutrição que convidaram eu, que sou o cara da soja, não sou praticamente da área de vocês, mas vou tentar bater um papo para vocês para falar as tendências do mercado de commodities, principalmente soja e milho, para a safra de 24, que começa a ser plantado, acho que daqui a um mês, nem isso, ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho, que de repente alguns não sabem, o que é feito a produção e exportação de soja. Estão concentrados em poucos países. Quando a gente fala em milho, nós temos uma produção campeão Estados Unidos em 349 milhões de toneladas, a China 277 milhões, Brasil 125 milhões, União Europeia 52 milhões de toneladas e Argentina 34. De todo esse milho, as exportações são responsáveis, os Estados Unidos é responsável por 30% para todo esse milho que vai para o mundo, o Brasil 23%, Argentina 17%, Ucrânia 13% e os outros países gerais 17%. Ao contrário, na importação, a China, como ela é quase autossuficiente, ela precisa de mais 10% para o seu consumo do milho, por isso que ela importa de outros países. A União Europeia 14%, o México 10% e outros países 65%. Olha que o milho vai para diversos países. Na soja, nós vamos ver alguma parte contrária. Uma produção, nós já estamos liderando, nosso país lidera com 156 milhões de toneladas, os Estados Unidos 116 milhões de toneladas e a Argentina 25. Das exportações que o mundo precisa, o Brasil passa a ser o líder de novo com 51% das exportações. Os Estados Unidos 38%, o Paraguai 1%, a Argentina 2% e outros países 7%. Vocês vejam como é que é o contrário aqui nas importações. A China no milho é praticamente autossuficiente, ela precisa que os outros países mandem 60% para todo o consumo de soja para a China. A União Europeia 8%, o México 4% e outros países 28%. Qual a importância da soja e do milho para o nosso mercado? Para quem não tinha esse conhecimento, a soja 38% é esmagada e 60% ela é exportada. Do esmagamento que nós fazemos com a soja, 75%, depois dela processada, vira farelo. Desse farelo, 35% é carboidratos, 45% vira proteína. Disso, ração animal e alimentação humana. Do óleo, de toda a soja que é esmagada, sai 20% só que é óleo. Desse óleo é biodiesel, óleo envasado e óleo industrial. Aqui eu chamo a atenção no biodiesel.
Talvez o índice de biodiesel pode aumentar. Hoje a gente pode adicionar, que é o famoso B12. Com esse novo governo, é falado que nos próximos anos vai passar para B13, que é a composição. Isso é percentual do biodiesel no óleo diesel. 12%, 13%, até chegar no B15, ok? Do milho, 62% é uso doméstico, farelo. 35% exportação. Desse uso doméstico, que é o farelo, 77% vira ração animal, 7% etanol, outra chama de detenção. Esse etanol do milho vai mudar, vai subir esse percentual. Está vindo mais indústrias no Brasil e esse índice tem tudo para mudar. 10% é uso industrial, 3% é alimentação humana. Disso daí, o que a gente faz para isso daí? É milho extrusado, farinha, farelo, fubá, amido, xarope, destrinas, óleo refinado e fibras. Esses dois produtos são muito relevantes. Vamos falar um pouquinho agora, isso aqui pode impactar sobre as chuvas abaixo do normal das regiões produtoras no hemisfério norte, nos últimos 3 meses. A Europa, Estados Unidos, você pode ver que o índice não está ainda tão legal, e a China. Pulou uma. As condições das lavouras de soja e milho nos Estados Unidos, elas melhoraram nas últimas safras, embora o início não tenha sido tão preocupante. Se vocês pegarem o índice vermelhinho, que é o 2023, tem luzinha aqui, Wesley? Tem luzinha aqui? É o primeiro? Não está funcionando. Ah, tudo bem. Aí. Tá? Aonde que eu perco? Nas laterais. Ah, para lá e para cá. Tá, mas depois eu não vou pular a transparência? Vai sem luzinha mesmo, pessoal. Vocês podem ver que maio a gente estava com um percentual muito ruim das lavouras americanas. Isso impacta tudo ao preço para vocês, tá? Tanto soja quanto milho. Nós estamos falando de soja agora. Aí ele começou a subir as lavouras, voltou a chover. Hoje, nós estamos quase que encerrando o mês de agosto, nós já estamos numa situação um pouco mais confortável, tá, para a soja. Mas saiu um novo relatório hoje que não está tão tranquilo assim ainda. Tem ainda alguns sinais de preocupação. No milho, a situação muito idêntica. Lá em maio não estava legal, deu uma queda muito forte de seca em junho. Aí foi recuperando em agosto agora, que é a parte de enchimento de grãos, já está um pouco mais tranquilo. Tá? Então, mas não é uma situação ainda totalmente descartada. Existem regiões consideradas secas. No geral, a seca não é tão severa igual no ano de 2012, que acabou com a safra americana. As temperaturas estão mais amenas, está evitando a situação igual 2012. Se vocês olharem aqui, esse primeiro gráfico, que é junho, olha a situação, estava muito mais crítica. Em agosto, que é o enchimento de grão para eles, aí a gente já tem uma situação um pouco mais confortável. Lá tem muitas áreas de pivôs também que ajudam, mas ainda a situação é delicada. Mas não vai ser uma seca igual 2012, ok? Aqui são as previsões para os próximos 15 dias, de 1 a 7 dias. Nós podemos ver que tem vários sinais em verde aqui. Aqui vocês veem o percentual de milímetros que pode atacar do dia 22 a 28. 29 a 4 de setembro, tem mais, bem manchas. Então a situação, mas isso a ser confirmado. Tudo que a gente fala aqui de previsão, ela tem que ser realizada, ok? Aqui é um sinal bom na previsão climática para o início da safra 23 e 24 no Brasil. É favorável para o plantio
mais adiantado que 22. Esse plantio passado, todos vocês sabem que sofreram muito para o início do plantio. Esse ano vai ser totalmente ao contrário. Nós teremos chuvas a partir do final desse mês, início, até a primeira quinzena de setembro, que vocês vão conseguir plantar. Tudo bem, a ser confirmado ainda, mas os canais de todos, de Canadá, Estados Unidos, é totalmente favorável a uma safra mais antecipada para o Brasil nesse ano 23-24. Aqui vocês podem ver a previsão para setembro, começa a manchar, todo esse de amarelo aqui são previsões de chuva muito interessantes. Olha lá, pega o nosso Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quase que no seu interior, seu total. Opa! Um problema técnico aqui. Aí. Outubro, vocês podem ver que a precipitação já começa a aumentar bem mais, tá? Está dando umas falhinhas aqui. Vamos pular para o outro slide para ver se melhora. Olha aqui. Muito bem manchado. Então, tudo isso daqui nós vamos plantar em setembro e vai ter aquela chuva legal para adiantar e arrancar as nossas culturas. Soja global. Vamos falar um pouquinho agora do soja global, como é que está o balanço disso daí. Isso interessa muito para nós. Vamos lá. Está quanto? Algum probleminha técnico? É o telão mesmo? Então vamos lá. Opa, acho que agora deu. Só prestem bem atenção nessa linha 22 e 23 aqui. 22 e 23. Onde nós começamos com as produções. A primeira linha, nós falamos sobre estoques iniciais, 99 milhões. E uma estimativa para 23, que já começar com estoque de 103 milhões. E aí a gente desce pelos principais países. Argentina, essa seca da Argentina, 25 milhões. Falando em 48 milhões agora, para a safra que vem. A Argentina também, como nós, vai ser beneficiada com essas chuvas. Deve ter uma safra aparentemente normal. Esse meu bate-papo com vocês, gente, é tudo estimativa. Ninguém está aqui assinando o que vai acontecer. A qualquer momento, tudo isso pode mudar. Mas a tendência é que a Argentina, e como no Brasil, o Rio Grande do Sul, produza muito bem, que vai ajudar a cobrir os estoques, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, se vocês analisarem a somatória de todos os países, com uma oferta de 635 milhões, tá? Tudo que for produzir a mais, tá cá, 635 contra 672. Nós vamos ter uma produção de, mesmo a demanda aumentando em 20 milhões, nós temos uma produção de 36 milhões que vai cobrir essa demanda, ok? Então, os estoques praticamente deixa o mundo com os estoques mundiais numa situação bem mais confortável que nós passamos esse ano para o outro, ok? Soja nos Estados Unidos agora. Essa safra, está falando em boa safra, melhor que 2012, mas está entre parênteses porque ela tem que ser confirmada ainda, tá? Porém, menor prejuízo pode pressionar os estoques para baixo. Uma produção 22, 23 de 116, já estamos falando em 114 para o ano que vem. O esmagamento sai de 60 milhões para 62 milhões. Há uma produção menor de quase que 1.900.000, quase 2 milhões, mas coberto pelo estoque final de 2 milhões. Então ele fica com o balanço, praticamente, os Estados Unidos com o balanço certo. São os demais países que vão ter o up para os estoques mundiais estarem bem amparados. China, esmagamento em nível recorde, importações estáveis. Ok? Os estoques iniciais, 30 milhões da China. A interrogação, 36 milhões, se eles vão conseguir ter esses estoques iniciais.
A China tem muita indústria, precisa do país, precisa do Brasil, precisa dos Estados Unidos, ela precisa da nossa matéria-prima. Tá, o esmagamento deles de 92 pode passar para 95. Aí um incremento de 3 milhões de toneladas no seu esmagamento. Então a China continuará precisando de muito soja, principalmente do Brasil. Soja no Brasil. Safra e exportações recordes deve desafiar as logísticas no segundo semestre. Segundo semestre nós estamos falando de agora até o final do ano. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. O Brasil saiu, vamos pegar lá 2020, 128, produção. 20, 21, 139, 21, 22. Deu seca, se eu não me engano, no Paraná e Rio Grande do Sul, veio para 130. Para 22, 23, 150 milhões. Nós não temos capacidade logística e de portos para amparar tudo isso. Isso é o nosso próximo desafio. Desafio para governantes, para cooperativas, para quem recebe produto. Nós não temos onde estocar toda essa produção. Isso é um grande desafio, mas um desafio bom, onde a gente tem produção, ok? Então vamos tentar fazer um balanço aqui. Soja no Brasil, 63 milhões, 7 milhões a mais. Aí a gente vai exportar 3 milhões a mais, ficamos com um balanço ainda de 3 milhões sobrando para nós, ok? Então a situação no Brasil, confortável. Desafio logístico. A capacidade estática dos armazéns do Brasil é insuficiente para os atuais patamares de produção. O MT, se a gente pegar o Mato Grosso, praticamente autossuficiente. Soja, 46 milhões. Vamos pegar o MS com 14, capacidade estática de 13, tranquilo. Goiás, 16 para 18. Mas só que aqui, quando eu falo 13, 13 é o total. Se você somar o MS, 14 mais 12 dá 26, ela precisa... metade ela precisa mandar embora dali, ou esmagar, ou fazer qualquer coisa. Tanto para a soja quanto para o milho. O Goiás, muito parecido. O Paraná, 31 milhões de capacidade estática, 22 milhões de soja e 18 milhões de milho. Olha que o desafio que tem que ser. Se pudesse todo mundo construir o armazém, estaria resolvido o problema. Santa Catarina não tem tanto problema assim, que é uma produção pequena. Rio Grande do Sul, nós estamos falando que esse ano está com uma situação confortável, porque produziu só 13 milhões, mas o Rio Grande do Sul produz 23 milhões. São 10 milhões de quebras no Rio Grande do Sul. Ok? Aqui o Brasil teria que exportar, segundo os Estados Unidos, 28 milhões de toneladas a mais para suprir toda essa necessidade, nesse semestre ainda. Vamos ver se nós vamos conseguir fazer. Porque quando começa a chover, que é bom para vocês plantarem, é péssimo para você escoar nos portos. Porto brasileiro com chuva não trabalha. Tem que alguém, se alguém estiver na plateia aqui, conseguir inventar algum equipamento que você consiga carregar um navio, onde você coloque uma tampa em cima do porão, que leva 9 mil toneladas, que consiga embarcar com chuva, me fala que a gente vai patentear e vamos ficar milionários, ok? Não temos essa expertise ainda. Parece que só na Holanda, em Roterdã, que é feito esse carregamento em cima do navio com uma capacidade, pode chover, pode ventar, pode fazer o que for. No Brasil ainda nós não temos, nos Estados Unidos também não. Aqui é um volume total de nomeação de exportações nos portos, não é tão interessante. Tempo de espera dos navios dos portos brasileiros. Ano de 23, essa linha preta mais forte. Santos está numa média de 8, indo para 15, 19, 18 dias. Paranaguá, nós dependemos muito do Porto de Paranaguá, aqui é um caos. Nós começamos com 30 dias, fomos para 45. Em março, descemos
Interessante, em junho conseguimos chegar num patamar de 22 dias, voltamos em julho para 45 dias. Um navio fica esperando para carregar no Porto de Paranaguá 45 dias. Isso custa, em média, para o exportador, mais ou menos $20 mil por dia de atraso, um navio. Isso, quando não temos essa eficiência, quando nós não temos essa eficiência, isso é tudo descontado no preço. Se vocês pegarem um comparativo, eu vou falar, de repente, uma coisa não tão familiar para vocês. Se você pegar em prêmio, você compra hoje um soja, você tem um prêmio de 125 pontos acima do mês de novembro, se você embarcar pelo porto de Rio Grande do Sul. E para você exportar pelo porto de Paranaguá hoje, você usa no máximo 55 de prêmio, 55 contra 125. Isso é tudo atrelado ao tempo de espera. Olha a diferença que tem. Hoje está mandando, o Brasil todo hoje, pela quebra que teve o Rio Grande do Sul, de 10 milhões de toneladas, você está indo soja para o Rio Grande do Sul, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, um monte de produto, indo para o porto, porque é o único porto que o navio chega e carrega. Ele não fica nem 5 dias. Isso tudo é prêmio que é dado no preço final da soja, ok? Então você imagina, soma $20 mil por dia, 45 dias o navio parado no porto. Arrebenta o exportador. Consequentemente, desconta no preço final. Ok? Aí o porto de Rio Grande está tranquilo, o Tubarão também está numa média de 15 dias, até aceitável. 45 dias não é aceitável. Chuvas dos portos, isso aqui também já falamos. Vamos para a soja argentina. A recuperação da safra e esmagamento. Nós vamos aumentar 23 milhões de toneladas na Argentina, se correr tudo bem. Tá? De 25 milhões, vocês estão vendo aqui a primeira linha, no 22, 23, para 23, 24, estimativa de 48 milhões. O esmagamento passa de 30 para 38, com uma produção maior, mesmo assim fica com um balanço de 7 milhões e meio. A Argentina também entra nos eixos. Para suprir essa necessidade da Argentina, essa safra, o Mato Grosso do Sul, pelo Porto Murtinho, foi onde que abasteceu praticamente toda essa necessidade de mais de 20 milhões que a Argentina precisou. Ok? O mundo dá jeito. Quando quebra alguma coisa em algum país, ele vai buscar onde tiver. Ele tem demanda, ele tem framer de farelo, ele tem compromisso, ele tem os pintinhos para dar comida. Se quebrar a safra brasileira inteira, nós vamos buscar produto em outro país. Tá? Graças a Deus, isso, pelo nosso clima tropical, é muito difícil acontecer de uma catástrofe de safra no nosso país. Ok? Milho global, vamos tentar fazer um balanço do milho global. Próxima safra deve levar estoques globais a níveis mais confortáveis, com a recuperação dos Estados Unidos e da Argentina. Tá? Estados Unidos de 348 na linha 22, 23 para 383. Argentina de 35 para 54. Olha a catástrofe que foi na Argentina no milho também. No balanço final, nós vamos, chegando nos estoques finais, vamos estar também com 13 milhões a mais. Se confirmar tudo isso, a Argentina sai do buraco também. Milho, Estados Unidos, incremento de produção e consumo. No nosso balanço, 22, 23, 348. Com essa seca que está acontecendo agora, eles já estão estimando. Safra normal, se for o ano que vem, vai para 383 milhões, 35 milhões a mais. Mesmo que a ração de 137 consuma 142 milhões, também vamos ter 5 milhões de sobra de milho também nos Estados Unidos. Vocês estão vendo que o cenário, se o clima ajudar na parte sul, que foi prejudicado, Estados Unidos confirmar
uma safra boa 23, 24. O mundo, isso que é o bate-papo que a gente está tendo. O mundo está começando a arrumar a sua casa. Então, essa é a tendência de estabilidade em preço também. Salve, salve. Nós estamos aqui conversando, mas daqui a pouco alguém matou o Putin lá na Rússia. Acabou a guerra na Ucrânia. E aí tudo pode voltar daqui a pouco, até piorar daqui a pouco. Porque a Ucrânia pode voltar a exportar pelo Mar Negro. E a gente ter a situação de mais demanda ainda, de mais oferta de produto para o mundo. Então, vocês veem como a gente faz um esqueleto. Daqui uma hora acontecer alguma catástrofe, esse contexto pode tudo por água abaixo. Depois eu faço umas conclusões finais, vou voltar a falar qual que é a nossa tarefa, qual que é o meu conselho para vocês. Milho China, produção sobre risco climático, manutenção de estoques, dependerá de maiores importações. Não muda muito, produção 277 para 277, importação 18 para 23, são 5 milhões a mais. Só que nós temos um consumo, uma produção no final de 299 para 304, uma coisa fecha com a outra. Não vejo muita relevância para nós isso daqui. Milho argentino, nós já falamos isso em slides passados, uma produção que sai de 34 para 54, são 20 milhões a mais, aumenta as exportações argentinas de 22 para 45, exporta-se 18 milhões a mais, suportado por uma produção maior. Também fica num balanço interessante. Milho Brasil, safra de exportações recorde. Gente, vamos pegar lá 19 lá, 19, 20, 102, 20, 21, seca no Paraná, Rio Grande do Sul, alguma coisa, 87, 21, 22, 116 milhões, para uma safra de 135 milhões essa safra. Isso é recorde, isso é recorde. 19 milhões de toneladas a mais. Nós saímos de exportações de 48 para 56. Tá? Exportamos 7 milhões a mais, mas produzimos 19 milhões a mais. Vai para assar milho, vai ter milho sobrando, ok? Não tem tanta relevância para o milho subir. Salve algum outro problema, não se confirmar a safra ou piorar a safra nos Estados Unidos, podemos ter novidade também. Então, quando falo em tendências, é tudo estimativas. Estimativas não tem nada real ainda, ok? Milho na Ucrânia e Rússia, sem tanta relevância, tem as suas relevâncias. A exportação de 33, olha o que a guerra está fazendo com eles, de 33.400 para 27, tem um déficit de exportações de quase 10 milhões de toneladas, está represado esse milho lá. Daqui a pouco a guerra acaba, isso daí sai, é mais oferta, consequentemente, atrapalha o nosso mercado aqui. Então, a gente torce para acabar a guerra ou ficar um pouquinho. Acho que é bom acabar, né? Que é melhor ter ofertas, ter demanda, ter produção, do que ter seca. Hoje pode acontecer para eles, mas também pode acontecer para a gente, ok? Pessoal, então, as tendências que a gente, para finalizar, não tem como... Vocês viram que eu falei o tempo todo em estimativa, estimativa, estimativa? Quando eu falo de conselho, não é conselho, é um bate-papo que nós estamos tendo aqui. Daqui, se eu voltar amanhã aqui, eu posso mudar vários quadros desse daqui. Eu acho que o produtor, ele tem que se preocupar em fazer o que ele sabe fazer. Produzir, fazer uma troca, um bom barter, e pensar em produtividade. Nós somos profissionais em produtividade. Então nós temos que produzir, tentar fechar da melhor forma possível, e nosso ganho está em produtividade. Conforme a censura que o pessoal não deixou, o organizador não deixou, não adianta tentar, eu vou ter que reduzir o que eu ia falar aqui, acertar o olho da mosca, tá? Vocês entenderam? Porque às vezes isso pode ser perigoso. Vamos voltar a 2 anos, tivemos o problema do início da guerra. O preço subiu.
É uma estimativa que naquele momento, se eu tivesse há 2 anos falando aqui, era uma coisa que daria errado, teve uma guerra. No final do ano passado, em agosto, mais assertivo, final de agosto, os Estados Unidos teve um problema muito sério com navegação no rio Mississippi. Toda a soja que os Estados Unidos estavam mandando para o mundo, para a China principalmente, deu uma seca lá, o rio Mississippi não estava navegável, não passava os Panamax, que leva 65, 68 mil toneladas. Todas as empresas americanas como a nossa, teve que recorrer ao Brasil, onde tinha soja, para abastecer aonde os navios tinham compromisso, tinha que mandar o soja. Aí o soja, pum, subiu. Então isso não é uma coisa, o rio Mississippi não vai ter seco todo final de ano. Não vai ter sempre estourar uma guerra na Ucrânia. Então não podemos contar com isso. Claro que se você tiver 20% da sua produção no final para vender e poder dar uma diversidade dessa, ótimo. Mas vamos trabalhar em produtividade, fazer a coisa bem feita. Isso chama-se planejamento. Não dá para ser diferente disso. Como nossos técnicos, professores, doutores, falaram de todos os cuidados que nós temos que ter na avicultura, plantar soja e vender soja também. Vocês são campeões de produtividade. Igual o nosso país, não tem ninguém que produz com a tecnologia hoje avançada que nós temos. Mas nós não podemos contar com a sorte para vender errado depois. Ok? Se vocês, com a população chinesa e indiana, se comer uma fatia de pão a mais, não tem farinha no mundo. Imagina se o chinês resolver a comer o que vocês produzem, uma coxa de frango a mais. Nós não vamos ter frango para o mundo todo. Ok? Muito obrigado. Eu fico em Maringá, Paraná. Há 38 anos que eu visito essa região, adoro fazer o que eu faço. Tá? Então, é só isso. A minha experiência é em bacharel e administração em comércio exterior, mas a minha faculdade é 38 anos visitando agricultor, visitando cooperativas, e o que a gente aprende é isso: planejamento, planejamento e planejamento. Muito obrigado.